capítulo 10, versículo 4. Mas pode seguir glorificando o Senhor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia. Eu vou de novo ler este versículo e eu peço que você repita-o, por favor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Para destruir fortalezas. Para destruir fortalezas. Anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Repita agora estas duas porções do versículo. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluia. Podemos nos assentar, mas continue oferecendo sacrifício de louvor. Meus amados, a palavra de Deus está nos falando a respeito de fortalezas, não de fortalezas físicas, não de fortalezas bélicas, mas está nos falando de fortalezas interiores. Se você olha o contexto do capítulo 10, versículos 4 e 5, verá que a Bíblia está falando a respeito da mente do homem, está falando a respeito de sofismas, está falando a respeito da altivez, está falando sobre a questão do conhecimento de Deus. E a palavra de Deus está dizendo que então há em nossa mente fortalezas que não podem ser derrubadas com armas materiais, fortalezas que não são derrubadas mediante a violência física, fortalezas que não são derrubadas mediante a retórica, mediante a teologia, mediante a psicologia ou qualquer outra ciência conhecida pelo homem. Existem fortalezas, diz a Bíblia Sagrada, que são derrubadas mediante armas poderosas que recebemos da parte de Deus. E eu quero vos anunciar aqui nesta noite que o Senhor, Ele está provendo para nós, para esta igreja. O Senhor está provendo para este humilde servo, este pequeno servo. Deus está provendo armas poderosas e fortalezas vão ser derrubadas aqui nesta noite. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Estas fortalezas serão derrubadas mediante armas espirituais. A Bíblia Sagrada fala a respeito de Josué quando estava entrando na terra prometida. Diz a Bíblia Sagrada que havia uma cidade fortificada, havia uma fortaleza que de tão grande que era, o povo de Israel não tinha armas capazes de derrubar aquelas muralhas, mas Deus teve encontro com Josué e Deus deu armas poderosas, armas espirituais para Josué. Deus disse: Josué, tu vais rodear esta cidade por 7 dias, no 7º dia 7 voltas, e na 7ª volta o povo vai gritar, na 7ª volta as trombetas irão ser tocadas e as muralhas irão ruir. E assim aconteceu. Oh, glória a Deus! E Josué entrou na terra prometida.
prometida. Mas, meus amados irmãos, é interessante notar uma coisa: embora Josué e o povo de Deus houvessem entrado na terra prometida, Deus disse para o povo: esta terra está cheia de inimigos, esta terra está cheia de nações que invadiram este lugar, que quando Israel saiu para o Egito e por lá ficou 400 anos, muita gente veio para ali. Por que vieram para ali? Porque era uma terra fértil. Era uma terra que ficava junto a um dos grandes cursos de águas do Oriente, que é o Rio Jordão. E diz a Bíblia Sagrada que quando eles ali agora estão para entrar e começam a entrar naquela terra, enfrentam uma forte oposição, e por algumas centenas de anos o povo de Israel não conseguiu conquistar completamente aquela terra. Existiam fortalezas que o povo tinha medo de conquistá-las. Havia fortalezas que o povo olhava e dizia: é impossível conquistar essa fortaleza, isto é muito difícil para nós. A Bíblia Sagrada fala de uma dessas fortalezas, uma fortaleza que estava bem no centro de Israel, uma fortaleza que Deus havia escolhido para ser justamente a capital de Israel, Jerusalém. Jerusalém estava ali habitada pelos jebuseus, Jerusalém estava dominada pelos inimigos. Era o plano de Deus que aquela fortaleza caísse, mas a fortaleza não caiu. Ali estava o inimigo no coração de Israel, ali estava o inimigo no centro de Israel. É incrível isto, meus irmãos. A Bíblia Sagrada mostra-nos que Jerusalém era a cidade escolhida por Deus. Jerusalém não foi capital de Israel por acaso, não, era escolhida por Deus. Jerusalém estava no coração de Deus. O Monte Sião era o monte escolhido por Deus. Foi ali junto a Jerusalém, no Monte Moriá. Tem o Monte Sião e o Monte Moriá. É justamente ali que Deus mandou Abraão oferecer o seu filho. Ali estava a presença de Deus, ali estava a escolha de Deus. Mas aquele lugar estava ocupado por uma fortaleza. E diz-nos a Bíblia Sagrada que muitas gerações se passaram e aquela fortaleza estava no coração da terra que Deus havia dado para Israel. Até que um dia levantou-se um homem. Este homem, diz a Bíblia, tinha uma característica especial. Este homem, diz-nos a Bíblia Sagrada, não era forte fisicamente. Este homem não se destacava entre os demais pela sua estatura. Este homem não se destacava entre os demais pela sua formação como guerreiro. Este homem não era filho de guerreiro. Este homem não era de uma família de militares. Mas a Bíblia Sagrada fala uma coisa importante a respeito deste homem. A Bíblia diz que este homem tinha um coração segundo o coração de Deus. Aleluia! O nome deste homem era Davi, e foi justamente este homem Davi que Deus levantou para destruir, para conquistar aquela fortaleza. Ele entrou na fortaleza, ele destruiu os inimigos, ele tomou conta daquilo que Deus havia preparado para o seu povo, mas ainda estava nas mãos do inimigo. Escute uma coisa, meu irmão, você, aleluia, você, meu irmão, você, minha irmã, é uma terra preciosa para Deus. Você foi conquistado para Deus. Saiba, assim como Deus escolheu a terra prometida para ser habitada pelo seu povo, assim como Deus escolheu Canaã para ser habitado por Israel, Deus escolheu a ti para ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Deus chamou a você para ser os templos do Espírito Santo. Aleluia! Assim como Deus havia escolhido a terra de Israel para lhe manifestar a sua glória, assim como Deus havia escolhido Israel para lhe manifestar-se às nações como Deus, assim como Deus havia escolhido Israel para Israel revelar o seu filho para os
escolhido Israel para lhe derramar a sua glória no dia de Pentecoste. A mesma coisa acontece comigo e contigo. Deus olhou para nós, aleluia, assim como olhou para a terra de Israel. Israel, meus irmãos, é uma pequena terra. Quando alguém fala em Israel, normalmente as pessoas imaginam uma grande potência, porque afinal Israel é o país mais comentado nos noticiários. Israel tem um poderio tremendo. Israel, uma nação cercada por inimigos e que ninguém consegue destruí-lo. Israel, a nação que mais venceu guerras nos últimos anos. Israel, um país de adiantado estado tecnológico. Israel, país das descobertas. Aleluia, 20% de todos os prêmios nobres que foram entregues para os homens foram entregues para judeus. Israel, meus irmãos, para espanto de muitos, apenas 15 milhões de judeus existem na face da terra. 7 milhões em Israel, 7 milhões fora de Israel. Mas esta pequena, esta minúscula parte da população mundial tem 50% de todos os diamantes na face da terra. Esta minúscula parte da população mundial tem a riqueza nas suas mãos. Esta pequena parte da população mundial, não há quem lhes vença, não há quem lhes esmague. Aleluia! Deus escolheu Israel. Deus escolheu aquele pedacinho de terra menor que o Rio Grande do Sul. Deus escolheu aquele pedacinho de terra cuja maior parte do seu território é desértica, não chove. Hoje eu estava vendo a meteorologia, se previa para o dia de hoje no Rio Grande do Sul 3 milímetros de chuva no Rio Grande do Sul somente no dia de hoje, pois na parte leste de Israel chove 3 milímetros em todo o ano. O que chove um dia aqui é um ano para chover lá. Deus pega aquela pequena terra e Deus disse: terra de Canaã, terra de Israel, eu te escolhi para ir colocar o meu povo e me manifestar para as nações. Escute, Deus assim fez comigo e contigo. Deus olhou para ti, quem sabe um bêbado. Deus olhou para ti, quem sabe um drogado. Deus olhou para ti, quem sabe uma prostituta. Deus olhou para ti, quem sabe um homossexual. Deus olhou para ti, quem sabe um desprezado. Deus olhou para ti, quem sabe enfermo. Deus olhou para ti, quem sabe um nada. Deus olhou para ti, quem sabe um incrédulo. Deus olhou para ti, eu não sei qual é o estado, não interessa para Deus se você era uma terra desértica ou uma terra fértil, mas Deus olhou para ti e Ele te deu uma oportunidade. Ele disse: Espírito, entra. Sobre o vale de ossos secos, sopra Espírito. Assim um dia Deus olhou para mim e para você e soprou sobre nós. O Espírito Santo entrou nesta terra desértica, nesta terra pequena, nesta terra desprezada. Mas aí entrou Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus. Amanda Marabachanda Baia. Uramanda Gamarabachanda Cambalaia. Aleluia. 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 Aleluia.
Você é uma terra escolhida. As nações olham para Israel. As nações árabes, os movimentos terroristas islâmicos, os movimentos terroristas árabes, Hezbollah, Hamas, ISIS e outros tantos olham e dizem: vamos acabar com Israel, vamos jogar os judeus no mar, vamos empurrá-los para o Mediterrâneo. As nações da terra rende os dentes. Muitos povos, a imprensa mundial é inimiga de Israel, querem acabar com esta nação, querem tirar Israel de lá. Mas tem um que colocou aquele povo naquele lugar. E eu quero dizer uma coisa para você: Satanás tem raiva de ti. Satanás quer empurrar, ele quer empurrar o Espírito Santo da tua vida. Ele não aceita que você, que um dia foi dele, hoje é habitado pelo Espírito de Deus. Ele não aceita que você, que um dia foi cavalo dele, que um dia foi vítima dele, que um dia foi prisioneiro de Satanás, hoje esteja habitado pelo Espírito Santo de Deus. Mas escute uma coisa: assim como as nações não podem empurrar Israel de lá, assim também nem o inferno pode empurrar o Espírito de Deus da igreja. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Só tem uma pessoa que pode empurrar o Espírito Santo dessa terra, que é você mesmo. É você mesmo. Josué entrou na terra prometida, não porque alguém houvesse expulsado Jacó da terra prometida. Jacó saiu com as suas próprias pernas. Foi ele que aceitou. Foi ele que aceitou. Ele que aceitou ir embora. Ele que aceitou ir para o Egito. Quando foi para Israel retornar à sua terra, depois da Segunda Guerra Mundial, havia muita pressão, muitos países querendo que Israel não voltasse para lá. Mesmo muitos judeus, escute, isto pouca gente sabe, o grande pai do sionismo, ele não queria que Israel voltasse para a terra de Israel. Ele era um secularista, ele não cria na palavra de Deus. Ele era judeu por ser um nacionalista, mas não por ser um crente. E o seu projeto era criar o Estado de Israel na África, num país chamado Uganda. Ali era o projeto dele, ali era o pensamento dele. Mas aqueles judeus ortodoxos, os que criam na Bíblia, num grande congresso sionista em que ele lançou essa ideia, eles se jogaram ao chão e eles clamavam: não, não, Sião é a nossa terra, não, não, Jerusalém é a nossa capital, Jerusalém é a cidade fortificada, Jerusalém é a cidade fortificada. Escute, assim como o povo de Israel lá no começo não conquistou Israel, também os judeus mundanos do nosso século também queriam entregar Jerusalém para o inimigo. Mas aqueles que entendem a promessa, aqueles que conhecem a revelação de Deus, aqueles que conhecem pela Bíblia Sagrada, os judeus que creem na Bíblia, eles sabem que Jerusalém é a cidade, que Jerusalém é a capital, que Jerusalém é deles. Os árabes querem dividir Jerusalém em duas, e Jerusalém está dividida em duas partes hoje, uma sob controle de Israel e outra ali está as mesquitas, a mesquita islâmica, lá está. Mas a promessa de Deus é que um dia tudo ali vai ser do povo de Deus. Aquela mesquita vai ser destruída e o templo vai ser erguido naquele lugar. Meus amados irmãos, Satanás quer fazer tudo para manter fortalezas dentro do povo de Israel, dentro da terra de Israel. Ele quer fazer tudo para pegar o lugar que é de Deus, que é escolhido por Deus, e repartir com o inimigo. Foi assim até Davi. Davi, então, o homem segundo
coração de Deus destruiu aquela fortaleza, rompeu aquela muralha, rompeu aquele parâmetro maligno, e este parâmetro voltará a ser rompido nos nossos dias. A Bíblia Sagrada expressa que Jerusalém será deixada de ser pisada pelos gentios, os gentios deixarão de pisar aquela cidade. Agora escute uma coisa: assim como o povo de Israel teve que conquistar fortaleza por fortaleza, assim também a Bíblia está dizendo que esta terra que é eu e você, esta terra onde um dia o Espírito Santo entrou em nós, e nós entramos com Ele, aleluia, nós conquistamos a nossa própria vida para Ele, nós atravessamos o Jordão, nós nos batizamos no Mar Vermelho, nós nos batizamos no batismo do Rio Jordão, nós nos batizamos no batismo do Espírito Santo, e agora, meus irmãos, começa uma guerra. A Bíblia Sagrada diz em Gálatas capítulo 5 e versículo 17 que se trava uma guerra tremenda dentro de nós. Nós já entramos na terra, o Espírito Santo já entrou na terra, nós já conquistamos a nossa própria vida para o Senhor, mas agora tem fortalezas. A Bíblia Sagrada diz que há uma luta terrível entre o Espírito e a carne, entre o Espírito e a carne, e a carne e o Espírito, e a carne, ela então ergue fortalezas dentro desta terra, ela ergue fortalezas dentro do seu coração, os seus próprios pensamentos, e aqui queremos chegar nesta palavra: ergue fortalezas dentro do seu coração. E porque muitos crentes passam anos e anos com essas fortalezas, assim como o povo de Israel passou centenas de anos com a grande fortaleza de Jerusalém, aquilo que era para ser a capital, comandada pelos inimigos, assim quanto os crentes passam anos a fio com fortalezas na sua vida, fortalezas que ainda não foram conquistadas para o Espírito Santo. E por que isso acontece? Porque esses crentes ainda não têm um coração segundo o coração de Deus. Davi só pôde conquistar a terra prometida porque ele tinha um coração conforme o coração de Deus. Quantos líderes se levantaram antes? Gideão, o grande Gideão, o próprio Josué, Sansão, os juízes, Saul, os profetas, quantos se levantaram? Mas Jerusalém continuava erguida, a fortaleza continuava em pé, o inimigo continuava comandando o centro de Israel, a capital ainda era do inimigo. Que coisa terrível! A mente ainda era do inimigo, a capital significa mente, a mente ainda era do inimigo, havia fortalezas na mente, havia necessidade que alguém que tivesse o conhecimento de Deus, alguém que tivesse a revelação de Deus, alguém que tivesse o conhecimento de Deus, alguém que tivesse um coração segundo o coração de Deus, tomasse uma posição. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 9 que aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu e nunca subiu ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Escute uma coisa: este mesmo Espírito que hoje habita em nós de forma constante, no Antigo Testamento ele também se manifestava, não em nós, não como em nós, que veio e habita em nós. Mas a Bíblia Sagrada diz a respeito dos homens de Deus no Antigo Testamento: e veio sobre ele o Espírito de Deus, e veio o Espírito sobre Sansão, e veio o Espírito sobre Davi, e veio o Espírito sobre Saul, e assim por diante. E eu tenho certeza absoluta, pastor Silvio Machado, que um dia, não sei se Davi estava dedilhando a sua harpa, eu não sei se ele estava orando, eu não sei se ele estava jejuando, mas um dia veio o Espírito de Deus sobre ele, e o Espírito de Deus comunicou ao coração de Davi o que estava no coração do Pai, e o Espírito disse para Davi: Jerusalém é do Senhor, Jerusalém não é dos jebuseus, Jerusalém é a capital, Jerusalém tem que ser conquistada. Há fortalezas na sua mente, há fortalezas na sua mente
que ainda não foram conquistadas por Deus. Há fortalezas na sua mente que se opõem à vontade de Deus. Aleluia. Meus amados, muitas vezes nós pensamos que a mensagem de santidade é uma mensagem que é contra nós, que é uma mensagem que é para, quem sabe, nos trazer aflição. Não, a mensagem de santidade é a mensagem de libertação, porque a mensagem de santificação ela é apta para destruir essas fortalezas. Enquanto você mantiver na sua mente fortalezas que você ainda não deixou o Espírito Santo tomar, você pode achar: pastor, isso é bom. Não, isso é ruim. Ali está alojado o diabo, ali está alojado o inimigo. Cada coisa na sua vida que você ainda não conquistou para Deus, cada muralha, cada fortaleza que está na sua vida, ali tem lugar para o inimigo tomar pé na tua vida, destruir os teus projetos, destruir os teus planos, atingir a tua família, atingir os teus negócios, porque tem fortaleza. A terra já é do Senhor, aleluia. O Senhor já pagou o preço por ela, mas ainda tem fortalezas para serem conquistadas, ainda tem fortalezas para serem destruídas. E a palavra de Deus aqui nos fala em 2 Coríntios capítulo 10, que quando estas fortalezas são destruídas, o que acontece, diz a Bíblia, todo pensamento então é levado cativo à obediência de Cristo. Aleluia. Pastor Humberto, eu gostaria de obedecer a Deus e não consigo. Eu gostaria de ser um crente santo e não sou. Eu gostaria de ser mais fiel e não sou. O que está acontecendo? Por que eu não consigo levar os meus pensamentos cativos a Cristo? É porque ainda há fortalezas, ainda tem muralhas, ainda tem Jebuseu aí dentro, ainda tem Ferizeu aí dentro, ainda tem Filisteu aí dentro. Mas esta noite o Espírito de Deus está aqui neste lugar. Esta noite nós vamos fazer como Josué, nós vamos tocar a trombeta em Sião. Esta noite nós vamos fazer como Davi. Davi entrou pelos subterrâneos de Jerusalém e invadiu a cidade. Esta noite o Espírito de Deus vai entrar nos subterrâneos do teu coração, lugares que ninguém conhece, lugares que eu não conheço, lugares que a tua mulher não conhece, lugares que os teus filhos não conhecem, mas estes lugares secretos o Espírito Santo conhece. Ele vai entrar aí, ele vai dinamitar as fortalezas, ele vai destruir coisas na sua vida que impede o projeto de Deus acontecer em você. Fortalezas que têm que ser destruídas, mas esta noite o Espírito de Deus fala no meu coração que Ele quer destruir um tipo de fortaleza chamada a fortaleza da desculpa. Esta fortaleza é terrível, esta fortaleza acaba com os crentes, esta fortaleza detém todo projeto de Deus na sua vida, esta fortaleza detém, ela para, ela estanca o teu progresso. Meus amados, desde que nós nascemos debaixo de uma agressão. Passamos 9 meses no ventre de nossa mãe e de repente, de inopino, somos expulsos daquele lugar protegido e quentinho para um lugar frio, cheio de luzes, cheio de vozes, e as crianças choram. E depois vamos enfrentando a vida, vamos enfrentando os problemas. Vem a escola, vem os amiguinhos. Quem sabe você nasceu numa família que tem um irmão mais velho. Aí o irmão mais velho de vez em quando vai te dar uns cascudos. Ou quem sabe você nasceu numa família que você era o mais velho. Aí a atenção dos pais vai para o mais novo, você fica com aquela dor de cotovelo. Eu me lembro quando nasceu o Enos, eu até chupa-bico quis voltar a chupar. E assim vamos, meus irmãos, enfrentando os embates, enfrentando as lutas. E isto vai nos tornando, vai nos dando uma casca de autodefesa. E nós vamos sempre tentando nos proteger.
E vem aquele dia que você fez a arte, e o seu pai veio lhe bater, a sua mãe veio lhe castigar, e você enfrenta uma desculpa, e você faz qualquer coisa, e você diz que está doente. Eu me lembro que eu usava até a Bíblia. Eu me lembro de uma vez que o pai veio me surrar com uma cinta, ou melhor, a mãe veio me surrar com uma cinta. Eu disse para ela: mãe, a senhora está fora da doutrina. Ela disse: como estou fora da doutrina? A Bíblia manda corrigir o filho. Eu disse: manda corrigir com vara e não com cinta. Aleluia, glória a Deus. Mas foi pior para mim ainda. A mãe mandou buscar uma vara de marmelo numa tia que era perto. Que vergonha lá buscar uma vara para eu mesmo apanhar. Mas vamos assim nos desculpando, vamos tentando nos eximir dos castigos, das punições, vamos tentando criar esta casca de defesa, e isto faz, meus amados, com que nós sempre queiramos nos justificar. Chega o patrão e diz assim: olha, você fez errado. Você diz: não, eu acho que eu fiz certo. Você quer se defender. Chega alguém que quer lhe ensinar a fazer uma tarefa de uma maneira melhor. Você diz: não, mas eu acho que desse jeito está bem. Você não consegue parar para escutar. Você sempre quer apresentar uma desculpa, quer se justificar para estar fazendo do jeito que está fazendo. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei numa construção, até a construção da minha casa, e eu olhei a parede e a parede estava ali, estava torta. E eu disse para o pedreiro: a parede está torta, ela está fora de prumo. Ele disse: não, não está. Eu disse: está. Não, não está. Então vamos colocar ali o prumo. Colocamos, estava 13 centímetros, não é 3, 13 centímetros de diferença. Aí ele olhou para mim e disse assim: esse é o vento. Então veja, assim são as pessoas. São as pessoas. É tão difícil dizer eu errei. É tão difícil dizer deixa eu aprender como eu certo. É tão difícil de dizer tá bom, como é que o senhor quer que eu faça? É tão difícil falar isso. É tão difícil reconhecer os erros. É mais fácil sempre apresentar uma desculpa, sempre tentar ganhar a discussão. Esta é a natureza humana. Estes são os pensamentos humanos. E a palavra de Deus nos mostra que esta fortaleza que nós temos em nosso coração, em nossos pensamentos, elas são um impedimento para que nós venhamos a progredir. Se você apresenta uma desculpa tentando justificar do jeito que você fez, você não vai saber como que o patrão gostaria que você fizesse. Se você sempre tem uma resposta na ponta da língua, você vai ser privado de receber instruções maravilhosas de alguém que poderia te fazer crescer. Mas é justamente esta fortaleza que está na sua mente que faz com que você continue fazendo as coisas erradas. Nós sempre queremos justificar os nossos erros, e por causa destas desculpas, por causa destas justificações ou justificativas, nós acabamos não progredindo. Nós acabamos permanecendo, repetindo o mesmo erro. Por quê? Porque na nossa cabeça, aquela desculpa que a gente deu, dá a impressão que aquela desculpa, ela fez o erro virar uma coisa certa. Isto é mentira. Isto é uma falácia. Isto não é verdadeiro. Se você der uma desculpa, embora você tenha uma boa desculpa, o erro vai continuar sendo erro. Você pode achar que os outros aceitam isso, mas as pessoas não aceitam, a natureza não aceita. Por exemplo, meus irmãos, eu estou aqui, eu reconheço, eu estou aqui com sobrepeso, eu devo emagrecer alguns quilos. Agora, meus irmãos, se eu disser assim para você, eu estou um pouco mais gordo, porque apresenta uma desculpa, o meu metabolismo é assim, eu tenho tendência para engordar. O que adianta? Eu dando desculpa ou não dando desculpa, o certo é que eu estou com sobrepeso. Não interessa a desculpa que eu der, o problema vai continuar. Se você marcou um horário, uma reunião com seus colegas, seus companheiros, e você chegou atrasado, você deu uma desculpa, aquela desculpa não vai fazer com que o relógio retroceda, você continua estando atrasado, mas as pessoas dão aquela desculpa e parece que a desculpa eliminou o erro. Esta é a mente humana, esta é a fortaleza humana. A Bíblia Sagrada mostra isto repetidamente acontecer no ser humano. O ser humano tentando se
justificar, com o seu passado, com o seu histórico, com os seus traumas, com os seus problemas, tentando justificar o erro, como se isso fosse suficiente para eliminar o erro. Erro não se elimina com desculpa, erro não se elimina com justificativa, erro se elimina com arrependimento. Meus irmãos, o que é arrepender-se? Arrepender-se não é apresentar uma desculpa, arrepender-se é dizer eu errei e não vou mais fazer isto. Arrepender-se é mudar de rumo, arrepender-se é mudar a história. Aleluia. Não adianta dizer para vocês, apresentar uma desculpa e continuar comendo mais do que devo. Não, eu tenho que corrigir os meus hábitos alimentares, eu tenho que reconhecer que se eu estou com sobrepeso é porque alguma coisa está errada. Eu não posso continuar dando desculpas. E assim é em todos os aspectos de nossa vida, meus amados irmãos. Por exemplo, uma fortaleza tremenda, desde que eu tirei carteira de motorista, eu ouço as pessoas dizendo: não dá para cumprir a legislação de trânsito no Brasil. Naquele tempo, quando eu tirei carteira de motorista, eu tinha um Corcel 278 que durou 15 dias. Um rapaz pegou meu Corcel, bateu no corredor de ônibus e explodiu o Corcel. Aí, meus irmãos, comprei um Fusquinha amarelo 81. Aleluia. E eu olhava aquele Fusquinha, eu gostava muito dele. Aquele Fusquinha foi meu companheirão, me levava para as audiências quando comecei a advogar. Aquele Fusquinha foi o carro que a minha namorada se encantou com ele. Era o carro que eu tinha quando casei com a Ana. Meus irmãos, aquele Fusquinha para mim era uma bênção. E quando eu andava naquele Fusca, eu dizia assim: realmente não tem um carrão desses, não tem como andar 80. Carrão dessa aqui. Eu olhava para os Gordini, para os DKV, assim, o DKV assim, mas um Fusca 81, 1300, esse Fusca não dá para andar 80. E aí hoje, meus irmãos, você tem um carro melhor, né? Um já tem um carro, tem um Monza, né? Outro já tem um carro mais moderno, né? Não dá para andar 80. E a gente cria esta fortaleza na cabeça da gente, e não dá para cumprir, não dá para obedecer a lei do trânsito, e você faz de conta que dando essa desculpa está tudo bem, você rompeu com o problema. Não, o problema ali continua. Nós tivemos uma experiência interessante agora, que na quinta passada nós fomos para a Argentina, quase 800 quilômetros daqui, a cidade de Monte Caceiros. Eu sentei do lado do irmão Natanael, o evangelista Natanael, que foi dirigindo. Eu disse: Natanael, não passa da velocidade. E as pessoas dizem: impossível, velocidade é uma viagem longa, como é que nós vamos fazer 800 quilômetros andando dentro da velocidade? Disse: não passa da velocidade. O Natanael andou 750 quilômetros. Quando eu não estava cochilando, eu estava olhando ali o velocímetro, ele nunca passou, em nenhum momento ele passou da velocidade permitida, e nós chegamos lá a tempo. Meus irmãos, quem é que disse que não dá para obedecer? É que nós colocamos fortalezas, nós colocamos pensamentos, e esses pensamentos nos impedem de mudar a nossa vida, nos impedem de fazer as coisas corretas. Essas fortalezas em nossa vida, que estão em todas as áreas, fortalezas em nosso pensamento, fazem com que nós permaneçamos errando anos após anos, fazem com que nós permaneçamos fazendo coisas que desagradam a Deus e sempre apresentando uma desculpa, fazem com que nós permaneçamos fazendo coisas que estão trazendo problemas no casamento, problemas com os filhos, problemas nos negócios, e estamos dando uma desculpa, e damos uma desculpa para não dizimar, e damos uma desculpa para não ofertar, e achamos que com a desculpa tudo está bem. É mentira de Satanás, isto é fortaleza. Os jebuseus ainda estão dominando a tua mente, os filisteus ainda têm fortalezas na tua mente, mas esta noite, assim diz o Espírito Santo, deixa Deus levar os teus pensamentos cativos, deixa a unção do Espírito de Deus agir na tua vida. Oh, glórias ao nome do Senhor, e o Espírito de Deus vai te ajudar a conquistar fortalezas. A palavra de Deus fala lá desde o início, quando Adão e Eva pecaram,
Chegou Deus e perguntou para Adão: Adão, como é que tu sabes que tu estás nu? E Adão foi logo dando uma desculpa: Senhor, o problema é a mulher. Esta mulher que o Senhor me deu, ela que fez toda a bagunça aqui, Senhor, deu a desculpa. Agora eu pergunto: adiantou uma coisa? Ele dá desculpa, não adiantou nada. Aí Deus perguntou para a mulher: o que tu fizeste? E outra desculpa: foi o diabo que me enganou, eu estava enganada. Senhor, eu achava que estava tudo certinho, eu estava enganada, eu não fiz por mal, eu estava enganada. Desculpa. Deus disse: não interessa, desculpa, vocês erraram, vocês vão morrer, a sentença virá sobre vocês, serão expulsos do jardim, não poderão comer da árvore da vida. Vocês erraram. Olha só, fortalezas, desde os nossos primeiros pais, fortalezas, desculpas. Eu não sei, meus irmãos, qual seria a história, a Bíblia não fala, não podemos imaginar. Eu não sei se, quem sabe, Deus não teria misericórdia se os dois se jogassem aos pés do Pai e dissessem: Senhor, pecamos miseravelmente, tem misericórdia de nós. Não sei se a história seria diferente, não podemos imaginar e nem levantar qualquer teoria a respeito disso, mas o certo é que desde lá as desculpas começaram a acontecer. Eu tenho uma lista aqui de desculpas e o tempo não me permite falar. A Bíblia fala de Samuel, falamos sobre este assunto quando tratamos a respeito do engano do pecado. Em 1 Samuel capítulo 13 e versículo 12, a Bíblia diz que Deus havia dito para Saul: Saul, olha, Saul, tu me espera. Samuel disse para Saul: Saul, tu me espera para oferecer o sacrifício ao Senhor. E no dia aprazado, na hora aprazada, Samuel não chegou. Quando Samuel chegou, Saul já havia oferecido o sacrifício. E agora, quando Samuel pergunta: por que você fez isto? Ele apresenta uma desculpa: o Senhor chegou atrasado. O Senhor chegou atrasado. Agora vem cobrar de mim. O Senhor chega atrasado, vem cobrar de mim. O povo estava fugindo. Ele não pediu perdão, ele não se arrependeu, ele não quis mudar. Não, ele achava que estava certa. Uma fortaleza na sua mente, a fortaleza da desculpa. É sempre assim. Os homens sempre apresentando uma desculpa, sempre uma justificativa. É desde a empresa até a escola, até o lar, até a igreja. É sempre assim. Que fortaleza! Sempre os outros são culpados, sempre é uma desculpa. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. As desculpas nos impedem de alcançar os patamares que Deus deseja nos levar. A Bíblia Sagrada fala, vamos a outro exemplo, que Jesus estava junto a Samaria, perto da cidade de Sicar. E aí Jesus se encontra com uma mulher samaritana, enquanto os seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Era meio-dia, e ali estava Jesus, junto ao poço de Jacó, e chega uma mulher samaritana. João capítulo 4 e versículo 9, e Jesus diz para aquela mulher: dá-me de beber, dá-me de beber. Aquela mulher estava tendo ali um encontro com Deus, estava recebendo a oportunidade de falar com o próprio Deus, mas havia uma fortaleza na mente daquela mulher. A fortaleza, qual era? Era a mágoa. A fortaleza da amargura. Os samaritanos eram amargurados contra os judeus, porque os judeus diziam que a adoração era somente lá em Jerusalém. Eles se sentiam desprezados, eles se sentiam inferiorizados, e a raiz da amargura daquela sociedade em relação à sociedade judaica faz com que aquela mulher não aceite o convite de Jesus. E ela diz: como? Tu sendo judeu, fala comigo que sou samaritana. Uma fortaleza na sua mente, uma fortaleza que já durava dezenas, décadas, centenas de anos, uma fortaleza que tinha vindo da sua mãe, do seu avô, da sua bisavó, da sua tataravó, estava na mente daquela mulher, e ela não aceitava
aceitava a mensagem de Jesus por causa de uma fortaleza da sua mente. A palavra de Deus então nos diz que Jesus então começa a entrar na mente daquela mulher. Jesus revela-lhe o seu pecado, o seu estado miserável, o seu estado pecaminoso na questão conjugal, e diz a Bíblia que aquela mulher se desmancha. Jesus, com uma arma poderosa, rompe com aquela fortaleza. Jesus, aquele que tinha o coração segundo o coração do Pai, Jesus, aquele que dizia: eu e o Pai somos um, ele pode quebrar a fortaleza na mente daquela mulher, e a mulher teve encontro com Jesus. Mas ela tinha uma desculpa. Ela tinha uma desculpa para não dar de beber a Jesus. Uma desculpa mental. Vamos em frente. A Bíblia fala a respeito de Maria. Maria era uma mulher justa. Era uma jovem, uma virgem, uma moça fiel a Deus. E quando o anjo chega, o anjo não foi o pastor Humberto, não foi um homem, foi o anjo que chega para aquela mulher. Uma aparição sobrenatural, e o anjo diz: não temas. O anjo começa dizendo: não temas. O anjo diz: tu és bem-aventurada. O anjo diz: olha, tu vais conceber um filho, tu vais conceber um Salvador. Mas na mente dela tinha uma fortaleza, tinha uma fortaleza na sua mente, uma fortaleza que lhe dava tanta dificuldade de aceitar o milagre. E ela então expõe a fortaleza. E ela diz: isto é impossível, é impossível. Como que eu vou ter um filho se eu não conheço varão algum? Como eu vou ter um filho se eu sou virgem? Como eu vou ter um filho? Olha a fortaleza, olha a fortaleza do conhecimento, olha a fortaleza da biologia, olha o conhecimento humano como fortaleza contra as coisas de Deus. Fortaleza na mente. Ah, glória a Deus, oh glória a Deus. Meus amados, era um anjo que estava falando com ela. Olha como são fortes essas fortalezas. Se aparece um anjo para você, quem sabe você se desmancha. Se aparece um anjo para você e diz para você: olha, pula desse edifício aí, capaz de você pular. Mas aquela mulher, aquela moça, a sua fortaleza era tão grande, e ela resiste. A fortaleza resiste, e ela diz: não, isso não é possível, não, isso não é possível. O anjo então rompe com a fortaleza, e o anjo diz: o Espírito de Deus descerá sobre ti. E agora o anjo diz para ela: os impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Fala a respeito de um outro homem. Esse homem estava 38 anos paralítico. Não estou falando 38 dias, nem 38 meses, 38 anos. Nesses 38 anos, diz a Bíblia Sagrada, dá-nos a entender, não é específica, ali o versículo está um pouco ambíguo, se ele era 38 anos aleijado, ou se estava 38 anos esperando a cura junto ao tanque de Betesda, junto à porta das ovelhas, em Jerusalém. E diz a Bíblia que havia pavilhões junto àqueles tanques. Os irmãos que foram comigo a Israel já visitaram este lugar. E ali diz a Bíblia Sagrada que havia muitos enfermos naqueles pavilhões, esperando que o anjo descesse do céu, agitasse a água, e o primeiro que entrasse na água depois que o anjo a agitasse, seria curado. E aquele homem estava ali, e Jesus chega diante dele. Relata-nos a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 5. Jesus diz para ele no versículo 6: tu queres ser curado? Queres ser curado? A pergunta era essa: queres ser curado? Mas aquele homem tinha uma fortaleza na sua mente. Ele tinha uma fortaleza. E ele começou a dar desculpas para não ser curado. Talvez ele
ele, ouvindo aquela palavra de Jesus, ele pensou: esse camarada aí está querendo dizer que eu não tenho fé. Possivelmente ele se envergonhou. Possivelmente ele pensou assim: mas esse camarada está louco. O que eu estaria fazendo aqui? Isso não é para ser curado. Olha, se eu estou há anos aqui, eu estou num lugar onde só tem doente, onde só tem gente querendo entrar na água para ser curado, e esse palhaço vem aqui me perguntar se eu quero ser curado. Tá zombando de mim, está rindo de mim. Eu não sei o que passou na cabeça. Eu sei que a fortaleza se levantou na mente daquele homem, e ele começou a discutir com Jesus. Ele começou a se justificar para Jesus. Quem sabe ele pensou assim: esse camarada está me chamando de incrédulo. Ele começou a dizer: aqui Jesus, o negócio é o seguinte, ó, ninguém gosta de mim. É que igual aquele desviado, aquela pessoa que parou no caminho, e aí era uma fortaleza na mente dele. Aquela fortaleza diz assim: ó, ninguém não gosta de ti. Aqui, ó, não te visitaram. Olha que isso e aquele outro, e vai se erguendo uma fortaleza tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Aí quando chega Jesus para abençoá-lo, ele fica olhando para a fortaleza. Ele está atrás, ali naquela fortaleza, atrás daquela fortaleza está o Jebuseu da murmuração, está o filisteu da acusação, e acusa o fulano, e acusa o ciclano. Eu estou desviado por causa do bom Carlos Almeida, eu telefonei para ele, não me visitou. Eu estou afastado por causa do bom Valdemir, por causa disso, aquele outro. Fortalezas na sua mente. Deus já pagou o seu preço. Jesus já derramou o seu sangue por esta terra linda. Aleluia. Você é do Senhor, você é de Deus. Jesus já conquistou a tua vida. Aleluia. Esta noite, em nome do Senhor Jesus, você vai derrubar muralhas. Você vai derrubar muralhas. Você vai derrubar muralhas. Qual é a desculpa que você tem para não ser batizado com o Espírito Santo? Pastor, eu conheço gente que foi batizada com o Espírito Santo e se desviou. Eu tenho 30 anos de crente, não sou batizado, agora eu estou firme. Fortalezas. Desculpa. Qual é a desculpa que você tem para não ser curado? Pastor Humberto, é melhor a gente ser doente e ir para o céu do que ser curado. Eu conheço gente que foi curada, nunca me apareceu na igreja. E aí? O que tem a ver uma coisa com a outra? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Fortalezas na mente. E assim a gente vai se acomodando à situação. A pergunta de Jesus é: tu queres ser curado? Mas Jerusalém não havia sido conquistada na vida daquele homem. A capital daquele homem estava nas mãos do inimigo. Aquele homem era grande? Era do povo de Deus? Era. Acreditava em cura? Acreditava, tanto é que ele estava ali. Acreditava nos anjos de Deus? Acreditava. Mas ele nem sabia mais o que ele estava fazendo ali. Nem ele sabia por que estava ali. Porque se ninguém podia levá-lo à água, sempre entrava um outro. O que está fazendo ali? É como muito crente que vem na igreja e nem sabe o que vem. Eu venho porque eu tenho que ir. Eu vou porque se eu não vou, eu vou me desviar. Eu vou, mas eu já nem espero receber nada. Porque eu vou chegar lá na igreja e vou ver a Maria Pafúncia lá me olhando com aquela cara de nojo dela. Eu chego lá, vejo Francisco peço para ele, eu vou. Fortalezas. Aquele homem estava junto ao tanque, mas não cria que ia ser curado. Aquela fortaleza foi construída tijolo a tijolo durante anos. Aleluia.
Eu estou ouvindo o barulho de muralhas sendo derrubadas nesta noite. Você ficou em silêncio. E as desculpas. Eu podia ser pastor, mas não sou pastor ainda porque sempre passam na frente. Sempre tem um lá, tem um peixe dos homens, tem faixa. Fortaleza pensamentos que tomam conta do homem e que impedem a bênção de Deus. Jesus estava lhe perguntando: tu queres ser curado? Quando nós não temos o coração conforme o coração de Deus, não alcançamos o que Deus tem para nós. O coração de Jesus era curado, mas o coração dele não estava com o coração de Jesus. O coração dele estava ali com uma fortaleza medonha, muralhas muito altas, portões pesados, ferrolhos gigantescos. Quanta desculpa que você dá, meu irmão? Eu não dou isso por causa daquele outro. Eu não jejuo por causa disso. Eu não oro por causa daquele outro. Você sempre tem uma desculpa. E é justamente essa desculpa que você acha que é tua amiga. É esta desculpa que é uma vigarista sem vergonha. Tira ela a pontapé da tua vida hoje, irmão. De Deus disse: queixe-se o homem dos seus próprios pecados. Aleluia. E quando se fala de pecado, não está se falando de desculpas. O negócio é arrependimento. Você pode apresentar um montão de desculpas para mim, o pecado vai continuar sendo pecado. A única maneira de eliminar o pecado é arrependimento. Eu não vou na escola dominical por isso. E aí? O fato de você ter um monte de desculpa vai te trazer o conhecimento que você perdeu? Não. Pastor, eu não vou na reunião de obreiros, pastor, porque eu acho uma perda de tempo. O negócio é esse, grande, tá bom. 700 obreiros aqui sendo cheios, tudo perdendo tempo, mas com a glória de Deus. E você ganhando tempo fazendo o que em casa? Aleluia! Ganhando tempo, né? Fazendo churrasco, cortando as unhas. Aleluia! Aí o Senhor diz: quer ser abençoado? Senhor, sempre tem um que passa na minha frente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, entenda que a tua desculpa está te matando, que essa fortaleza está abrigando os inimigos da tua vida, está abrigando os inimigos da tua vida dentro de ti. Pastor, eu não posso ser fiel por causa disso, eu não posso obedecer a doutrina por causa do meu emprego, eu tenho que apresentar. Sempre vai ter uma desculpa, minha gente. Glórias a Jesus. Antes de Deus falar convosco essa palavra, Deus falou comigo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Praise the Lord. Glória a Jesus. Praise the Lord. Sempre temos uma desculpa.
achando que isso nos defende, é isso que está nos afundando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que queres que eu te faça? Queres ser curado? O homem diz: Senhor, não tem jeito, sempre passam na minha frente. E ele começou a culpar os outros. Ninguém me levanta, esse povo que não tem amor. Aqui é cada um por si, Deus por todos. Começou a murmurar. Jesus olha para ele e diz: rapaz, aleluia, Jesus tem misericórdia dele. Jesus entra com uma marreta, arrebenta aquela fortaleza e diz: rapaz, pega essa tua cama, põe nas tuas costas e vai embora para tua casa. E já vamos encerrar, mas deixa só mais uma. A Bíblia diz que Jesus diz para Pedro: Pedro, eu quero peixe. Mas o Pedro tinha uma fortaleza na cabeça dele. Fortaleza do conhecimento humano. E disse: Senhor, eu sou pescador, eu entendo de peixe. Hoje não dá para peixe. Pescador sabe, meu irmão, quando dá para peixe e quando não dá. O pastorinho já se riu todo ali. Ele gosta de pescar. Hoje não dá para peixe. Aí, meus irmãos, oh glória a Deus, Pedro se lembrou que ele tinha que conquistar Jerusalém. Pedro já estava tendo um coração conforme o coração de Jesus. Aí Pedro põe a mão na cabeça e diz: Jesus, tem misericórdia de mim. Sobre a tua palavra eu vou jogar rede. Glória a Deus. Não interessa o que a fortaleza está dizendo, não interessa o que o pensamento está dizendo, não interessa o que os jebuseus, os fariseus, os tantos zeus que tinha lá em Israel, não interessa o que estão dizendo. O que interessa é o que Deus está falando. Vamos ficar em pé. Aleluia, glória a Deus. Onde está a fortaleza? Onde está a fortaleza? Quantos anos que essa fortaleza da velocidade estava na minha cabeça? Deus me livrou porque tem muita misericórdia de mim. Aleluia. De quem sabe um dia me espatifar num acidente, porque eu ouvi alguém dizer. Os pastores todos diziam assim, os mais antigos do que eu. Os meus amigos, tudo diziam assim. Não dá para obedecer. E Deus falou comigo semana passada, foi no jejum aqui. Aquele jejum que tivemos aqui, Deus falou comigo. Aleluia. Eu tenho que quebrar essa fortaleza. Tu tens que ser exemplo em tudo. Aleluia! Glória a Deus! Amanda, gamanda, rabachanda, gamanda. Quantos querem quebrar as fortalezas? Quantos querem levar o pensamento cativo para a obediência? Aleluia! Quantos querem pedir para o Senhor: Senhor, livra o meu coração de todas as desculpas. As desculpas que eu tenho levantado para não ser batizado com o Espírito Santo, para não orar, para não jejuar, para não vir aos cultos, para chegar atrasado nos compromissos. As desculpas, Senhor, que eu tenho levantado na minha cabeça, na minha mente, para fazer tanta coisa errada, assim, para não vir em reunião de obreiros, para não ofertar, para não dizimar. Imagine só, você fica contente, você diz assim: Senhor, esse mês não vai dar para dar o dízimo, porque a coisa foi apertada. Você fica contente.
Como é que Deus vai te abençoar, rapaz? Se você está contente com essa desculpa, você está acolhendo a miséria, aceitando isso que Deus, aceitando deixar o monte de Sião, a cidade de Jerusalém lá fortificada. É hora de você pegar a trombeta e rodear a cidade, tocar e gritar, porque Deus vai derrubar as fortalezas. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantas fortalezas, quantas desculpas. Essas desculpas têm freado todo o teu progresso. Aleluia. Essas desculpas estão freando tudo. Essas desculpas vão te fazer morrer de infarto. Essa desculpa para comer doce que nem um doido vai te matar de diabetes. E sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa para tomar Coca-Cola, quando você sabe que aquilo não presta. Sempre tem uma desculpa. Sempre. Você sabe que não deve comer com homem. Foi uma desculpa. Uma vez o irmão chegou para mim e disse, chegou na casa de um irmão, já morreu esse irmão. Ele estava comendo um granito. O irmão disse, irmão, isso faz mal? Não, o médico disse para comer só carne branca. Glória to God. Aleluia. Praise the Lord. É bonito, a gente ri, mas é de chorar. É, Jesus, aleluia. Eu comecei essa mensagem a 1000 por hora, você dando glória a Deus. E eu termino todo mundo de Cristo Amores, o que está acontecendo? Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. A glória. Glória a E a gente se contenta com isso. Vamos quebrar essa fortaleza? Glória a Deus. Aleluia. Quando vier com a desculpa, irmã, ajuda o teu marido. Irmão, ajuda a tua esposa. Gurizada aí, ajuda o teu mano, a tua mana. Quando vier com uma desculpinha assim, olha a mensagem lá do pastor Miguel. Aleluia. Olha o Jebuseu. Faz uma senha lá em casa, assim, ó. Não vai falar na frente das visitas, né? Fala só assim, ó. Jebuseu. Pronto, já sabe a senha. Aleluia. Vamos dar glória a Deus. Se você quer destruir fortaleza, sai do teu lugar e vem agora. Fortaleza do pensamento. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Fortaleza do pensamento. A gente não tem desculpa para não obedecer a doutrina, tem desculpa para usar roupa indecente, tem sempre uma desculpa. Mas a desculpa não anula, não retira o erro. Eu repito, somente arrependimento tira o erro. Chama, Gavara, chama. Glória a Deus. Aleluia. Você vai conquistar a capital da tua vida, tua mente, teus pensamentos, você vai conquistar.
Diga, Senhor, sobre a tua palavra eu vou destruir essa fortaleza. Faça como Pedro nesta noite, Senhor, sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra eu vou repreender essas tranqueiras que estão perturbando a minha vida, estão atrapalhando a minha vida conjugal, a minha vida financeira, está atrapalhando os meus negócios, está atrapalhando meus estudos, está atrapalhando o meu sono, está destruindo a minha saúde. Senhor, Senhor, me ajuda a acabar com esse negócio de arranjar desculpa para tudo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Chamado de Gamarachuri Castecla Patara Baracharaguri de Claravastai. Meu Deus, quanta vitória vai ter a partir de hoje, irmãos. Quanta vitória vamos ter a partir de hoje. Quantas fortalezas vão ser destruídas a partir de hoje. Vai orando, vai clamando, vai clamando, vai clamando. Pastor Silva vai passar aqui, vai dirigir a oração, por favor. O rebagara shuri grita pacantora na shuriada na shekla barahai. Rebara bagara bachata kadara barasturi keros kere papacantora. Tecando ribara garanda rashuri fristori kishkara. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós estamos aqui neste momento, meu Deus, há uma glória neste lugar, Senhor, há uma ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, Deus, há um poder, há um ambiente favorável, Senhor, à destruição de fortalezas, meu Deus. Nós entramos nessa guerra, Senhor, neste mundo espiritual, contra essas fortalezas, em nome de Jesus Cristo agora, meu Pai. Aleluia, essa é a sua vontade, Deus. A sua vontade é que essas fortalezas sejam destruídas. A sua vontade, Senhor, é que essa noite seja uma noite de vitória ou de mudança de vida, meu Deus. Aleluia, em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós tomamos essas armas espirituais, meu Deus, poderosas no Senhor, para que essas fortalezas sejam destruídas. Fortalezas de Satanás, fortalezas da desculpa, meu Deus, fortalezas do engano, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus Cristo Nazareno, há poder no Teu nome, Deus, há poder no Teu nome, Jesus, há poder no Teu nome, Senhor. Esta hora é hora de vitória, Senhor, é a hora em que nós iremos invadir, Senhor, pela fé, essas fortalezas, Senhor, assim como Davi, Senhor, invadiu as fortalezas, Senhor, dos jebuseus e conquistou Jerusalém.
E diga comigo: bendito serás ao entrares, e bendito serás ao